céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Hoje somos chamados a esse louvor a Deus. O céu se rejubile e exulte a terra. Um exultar-se alegre, que brota do nosso íntimo, para bendizer a Deus nesta noite santa, pelo nascimento de Jesus. Começamos, em primeiro lugar, nos reunimos para celebrar e render louvores a Deus. Unimos nossa voz a essa corte celestial que falou o Salmo. Assim como os pastores foram envoltos, e tomados de grande alegria. Então nós também queremos nos deixar nessa noite santa, nos envolver por esta alegria, que nos vem pelo o grande presente que Deus nos dá. O seu Filho vem até nós e assume a nossa condição humana. Passando do louvor, nós começamos a refletir. Refletindo, nós queremos meditar. E meditando, vamos contemplar. Para buscarmos para a nossa vida de fé toda a riqueza deste acontecimento. Refletimos, é esse momento que começamos a perguntar: por que se deu assim? Por que Deus nos deu esse sinal? Por que o Filho de Deus assumiu a nossa condição? E voltamos nossa reflexão na direção, à luz das leituras bíblicas proclamadas, na direção da cena do nascimento de Jesus. A primeira leitura fala que o amor de Deus, o profeta Isaías, de alguma forma está prenunciando a vinda de Jesus, fala: o amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Então é o amor zeloso de Deus que está agindo. O Filho nasce para nós porque esse amor zeloso de Deus nos contempla. Deus não está distante das nossas realidades. Deus não nos deixa no abandono como estava a casa de Israel quando o profeta escreveu esse texto sagrado. Mas Deus sempre mostrou próximo do seu povo, caminhando com o seu povo, até que chegamos nesse ápice da revelação de Deus. Quando o seu Filho vem até nós, que amanhã nós vamos proclamar, o Verbo se fez carne. Deus que nos fala de tantas formas no Antigo Testamento, agora com o nascimento do seu Filho, nos fala diretamente. Nos revela o seu amor e nos dá a conhecer a sua vontade. Do seu Filho se faz caminho que nos leva até Ele. A segunda leitura, que é o amor de Deus que se manifestou, é a graça de Deus que se manifestou. O nascimento de Jesus é uma manifestação da graça de Deus, é um acontecimento divino. Nós não podemos reduzir o acontecimento do Natal a uma funcionalidade. É como que algumas ações que praticássemos em nome do Natal fosse suficiente para significá-lo. Primeiro devemos entender, Deus está agindo, é uma teofania, é Deus se mostrando. É o acontecimento divino do nascimento. É Maria que concebe por obra do Espírito Santo. É José que, por chamado de Deus, assume a paternidade terrena de Jesus. Agora é o Filho de Deus que está nos braços de Maria. E esta cena bíblica do nascimento, agora na reflexão, nós vemos que em tudo Deus está nos ensinando, nos falando. Então, o falar de Deus não é só em palavras. Deus fala também nos acontecimentos e nas situações. Hoje também nós temos que entender, Deus continua nos falando, seja quando lemos a sua palavra, iluminados pelo Espírito Santo para escutar a sua voz. Deus está falando em muitos acontecimentos e situações do mundo.
Nós somos chamados a ver apelos e chamamentos de Deus. Olhando a cena do nascimento de Jesus, e aqui agora gostaria que entendêssemos também, não podemos reduzir o Natal a mensagens. Às vezes nos contentamos com mensagens muito superficiais falando sobre o Natal, sem entender que o Natal precisa vir para a nossa vida, que o Natal vai agir na nossa vida, que o Natal é transformador. Então não pode ser mensagens que trocamos, às vezes de maneira, assim, com muito poucos compromissos, às vezes até de maneira simplesmente impulsiva, sem que aquilo possa significar, de fato, um acolhimento do Natal e uma maneira nossa de comunicar o Natal ao outro. Então hoje estamos aqui para o acolhimento do Natal na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida de família, seja na vida da igreja. E acolhendo esse Natal na nossa vida, nós vamos levá-lo para a sociedade. Nós vamos levar para os ambientes, onde nos fazemos presente. É uma vez que esse Natal é acolhido e passa, a estar presente na nossa vida. Aí nós começamos a refletir a partir das cenas bíblicas. Por que Jesus, menino, vai nascer nesta condição? Porque se deu nesse momento de um recenseamento. O imperador queria fazer a contagem da população do seu império para mostrar, para ter uma melhor compreensão do seu domínio sobre as pessoas. Também para definir melhor os tributos sobre o povo de seu império. Então é a arrogância humana agindo sobre a vida das pessoas. O menino Deus nasce nesse momento, em que a prepotência humana está falando alto. O imperador está externando o seu domínio sobre a população. E o Filho de Deus vai chegar na cidade para o recenseamento, não vai ter lugar para ele nas hospedagens, nas hospedarias. E o Filho de Deus vai ficar de fora. O Filho de Deus vai nascer numa estrebaria, num lugar mais afastado, onde aquele imperador que convoca aqueles que serão recenseados, não os oferece condição digna para estar ali. Então hoje nós pensamos na condição digna das pessoas viverem. O Filho de Deus vai nascer a partir do lugar em que a dignidade das pessoas é negada. Talvez tenhamos que pensar isso muito como família humana, como sociedade. Como olhamos para aqueles que estão com a dignidade negada entre nós? Como olhamos para aqueles que não têm lugar na hospedaria? Como olhamos para aqueles que não têm onde morar? Como olhamos para aqueles que estão no relento? Deus nos chama a pensar a nossa vida de família humana, contemplando todos, estes também. Estes não podem ficar de fora, num processo de esquecimento, de abandono humano e social. Infelizmente, nesse mês em que celebramos o Natal do Senhor, assistimos no nosso país uma cena afrontosa à dignidade humana. Se não bastasse as pessoas não terem onde morar, começaram essa política que os municípios começaram a implantar, de aplicar, fazer impedimentos, colocando pedras pontiagudas e outras coisas, que impedem as pessoas sem casa de ficarem até debaixo dos viadutos. Como se esses abandonados da sociedade não pudessem aparecer no ambiente da cidade. Talvez tornem a cidade feia. São indesejados na cidade. Jesus nasce muito a partir desses, talvez considerados entre nós indesejados. Ele não teve lugar na hospedaria. E aqui começa a reflexão, a meditação e a contemplação. Não
teve lugar porque os lugares estavam ocupados, ou não teve lugar porque não tinham como pagar para entrar na hospedaria. Então nós temos que pensar naqueles que não têm como pagar para viver com dignidade. Quem responde por eles? Quem é por eles? Quem os ajuda a ter uma condição mínima de dignidade? Então nós falamos os ensinamentos e os apelos do Natal. Por isso nós dizemos, não podemos transformar o Natal em mensagens superficiais. Começamos a refletir, a meditar e a contemplar. Deus está falando em situações e acontecimentos. Deus fala na situação em que seu filho nasceu. Deus fala no acontecimento do nascimento do seu filho. Então veio toda essa problemática no nosso país. O presidente da República ainda vetou a lei e o Congresso agiu rápido e suspendeu o veto e faz a lei valer no nosso país agora. Dizendo, se o poder público, se as nossas cidades não garantem às pessoas um lugar digno para morar, que não os impeça de estar debaixo das marquises dos viadutos. Até que essa questão social seja resolvida. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade em favor da vida. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade em favor da dignidade humana. Não podemos transmitir mensagens de Natal e ficar fechado no nosso egoísmo, no nosso individualismo, nos nossos interesses. Temos que pensar naqueles que estão nas condições que Jesus nasceu. Para dizer que olhamos a família humana a partir de lá. Para que todos na família humana vivam com dignidade. Então o Filho de Deus assume a nossa condição, não é para dizer que na sociedade alguns têm dignidade e outros não têm dignidade. Ele veio, então a grandeza se faz pequeno. Jesus que vem da onipotência do Pai, é onipotente com o Pai, no seio da Trindade, vem até nós. E depois o texto sagrado vai dizer, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Um motivo de grandeza para ficar acima dos outros. Mas esvaziou-se, fez a sua kênose, o seu esvaziamento da humildade. É para nos chamar também a fazer essa kênose. Esse esvaziamento de todas as nossas arrogâncias. Esse esvaziamento, de toda a nossa soberba. De tudo aquilo que possa significar que nós nos consideramos melhor do que os outros. Seja por causa do estudo, seja por causa do emprego, seja por causa do dinheiro, seja por causa do lugar onde moro. Nada disso deve nos fazer mais importante, mais digno do que os outros. Nós queremos é que todas as pessoas, Jesus visitou a condição humana não de alguns, mas visitou a condição humana de toda a família humana. Para que ninguém viva indignamente. Para mostrar o valor da vida. O valor da nossa dignidade. Então nós olhamos e nos preocupamos em hoje muitas situações. O profeta Isaías falando, quando a casa de Israel está vivendo um exílio, dias difíceis. Dias de dor, de sofrimento, de lágrimas, e fala de trajes marcados de sangue. Quando muita morte injusta acontece, hoje nós preocupamos. Qual sentido faz hoje tanta coisa que acontece entre nós? Então Maria vai e ali não tem lugar, precisa. Hoje nós pensamos refugiados mundo afora, procurando um lugar para viver mais dignamente. Muitos morrendo, tentando entrar nos Estados Unidos ou em país que tem a condição financeira melhor, econômica melhor. As guerras que fazem com que milhões de pessoas saiam mundo afora, tentando preservar as suas vidas em regiões de conflito. Onde está a dignidade humana? Onde está a consciência humana? É porque que o Filho de Deus, que já tirou o nosso encontro para nos libertar das paixões mundanas,
e da impiedade. Porque ele ainda não entrou no coração de tantos que ainda vivem dessas paixões humanas, de querer mostrar poder a qualquer custo, ainda que custe o sacrifício de tanta gente. E que tem a impiedade, que não se importa de ver o outro morrendo indignamente, para manter ali o seu interesse. Então, aqui nós falamos as mensagens, os ensinamentos. O Natal é mensagem, mas é uma mensagem mais profunda. O Natal é um ensinamento que nos questiona como família humana. O que fazemos uns dos outros? Como tratamos uns aos outros? O Filho de Deus vem nos ensinar o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Ele vem trazer salvação a todos nós. É uma salvação que se constrói a partir de dentro, tirando de dentro de nós tudo isso que significa o mal e o pecado. Cada vez que celebramos o Natal, revisitamos essa proposta, revisitamos esse chamamento, revisitamos esse ensinamento, assim como fazemos na Páscoa do Senhor. Para que não vivamos repetindo aquilo que não é da vida cristã. Se quem não tem uma vida de fé possa agir com impiedade, praticando injustiça, já é muito lamentável. Se quem é cristão, conhece o Evangelho, o faz, é muito triste e pesaroso. Então queremos sim, ao celebrar o Natal, trazer para a manjedoura de Jesus toda a família humana. Que a família humana encontre nele o seu caminho de paz. O texto do profeta Isaías descreveu esse menino com tanta fragilidade humana que nasce entre nós. Dizendo, ele é o príncipe da paz, é o Deus forte. Como ver o Deus forte, Pai dos tempos futuros, príncipe da paz. Então, nessa singeleza, nessa pequenez, nessa simplicidade, nos chama a vir aqui visitar, a contemplar e a meditar. A meditar e a contemplar. Para que esse mistério entre na nossa vida. E se esse mistério entra na nossa vida, trazendo salvação e redenção, ele se torna nas realidades do mundo, nas realidades onde nos fazemos presente, vai transformando aí ambientes onde a graça de Jesus vai transformando. Ele vem e inaugura o reino de Deus, deixa o reino de Deus para nós levarmos adiante. O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da paz. O príncipe da paz nos chama a abraçar esse reino. Ele nos chama a construir esse reino, a trazer esse reino para a nossa vida. Então celebramos sim o Natal louvando e bendizendo a Deus. Mas celebramos também olhando, buscando o ensinamento. Para que o Natal não seja apenas realizado como um preceito religioso. Que não entra na minha vida. Apenas se repete de maneira, às vezes, um tanto superficial. Nós queremos um Natal mais profundo. Um Natal que verdadeiramente abre o nosso coração. Que nos faz voltar mais o coração para Deus. E voltando o coração mais para Deus, naturalmente ele se volta mais para o amor ao próximo. O amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. E se abraçamos assim o Natal, aí nós temos os motivos para louvar, para bendizer, para unir a nossa voz a esse coro celestial que bendiz a Deus esse grande presente. E depois, eu não vejo, muita gente às vezes fica incomodada com a exterioridade do Natal. Nós somos chamados a mostrar o sentido espiritual do Natal, o sentido verdadeiro do Natal. É bonito ver muitos sinais do Natal nos ambientes. Não podemos celebrar o Natal de forma também apagada. O Natal é vibrante, sim, é envolvente, tem luz, tem alegria.
tem confraternização, tem troca de presentes. É tudo para dizer que esse grande acontecimento nos envolve, nos alegra. Então nós temos é que fazer bem a nossa parte. Se muitos celebram o Natal sem entender o seu valor espiritual, nós somos chamados a ser mensageiros do Natal verdadeiro. Nós somos chamados a ser mensageiros do Natal espiritual, da espiritualidade. Por isso estamos aqui celebrando. Por isso estamos aqui louvando a Deus. Por isso estamos aqui buscando as graças e bênçãos do Natal. Por isso estamos ouvindo o anúncio do Natal na palavra de Deus. Para que encontre lugar na nossa vida e possamos levar esse Natal da espiritualidade. E nós vamos olhar também com alegria essa realidade externa do Natal. Só que ela deixa de ser para nós superficial. Entendemos o sentido da luz. Jesus é a luz verdadeira que vem a esse mundo. Ele nos chama a trazer essa luz verdadeira para a nossa vida. Ela não é uma exterioridade. Quem tem Cristo presente na sua vida tem a luz verdadeira. Deus nos deu o presente, o seu Filho vem até nós, podemos trocar o presente entre nós. Os presentes que trocamos entre nós em confraternizações são muito menores perante esse grande presente que o Pai do céu nos deu. O seu Filho vir até nós e assumir a nossa condição humana. É tempo de confraternizar, de alegrar, de fortalecer os vínculos. Jesus nasce em família. Maria e José estão presentes. Oferece a Jesus o carinho e o cuidado paterno e materno. As famílias confraternizam. Então, o Natal é uma mensagem, um ensinamento em favor da família. Para não banalizarmos a família, para não tratarmos com desprezo a família. Para a família ser um lugar de oração e de presença de Deus. Então, se num primeiro momento nós falamos do valor da vida, que não deve ser banalizada, aqui também nós falamos da família. Então, os ensinamentos, os chamamentos do Natal, é para nos dizer também, vamos valorizar nossas famílias, vamos cuidar bem de nossas famílias. Como Jesus nasceu na família, Deus quis para ele esta família, com cuidado, com os cuidados materno e paterno. Todas as crianças entre nós têm direito de nascer amparada no cuidado de uma família, de receber os cuidados maternos e paternos. Uma condição digna, não só materialmente, mas afetivamente também. É tempo de pensarmos. E no Natal as famílias vão confraternizar, vão fortalecer seus vínculos. Por isso não podemos colocar isso em segundo plano. Se a família é pequena, reunamos mais familiares nossos, vamos usar a ocasião do Natal como uma ocasião boa de reunir famílias. Não é só para comer e beber, não, vamos comer e beber também. Mas é para fortalecer os vínculos. Família é lugar de afeto, de interação humana, de cuidado. Então o Natal também nos ajuda a olhar para as nossas famílias. O que estamos fazendo de nossas famílias? Se num primeiro momento, o que estamos fazendo com a vida das pessoas? Permitindo que muitos vivam indignamente e ficamos distantes. E agora, o que estamos fazendo com nossas famílias? Por que nossas famílias estão tão fragilizadas? O Natal é hora de olhar o que está faltando nas nossas famílias. Está faltando mais oração, mais espiritualidade. Está faltando mais amor, mais afeto, mais interação humana. Às vezes está entrando tecnologia demais, esfriando as relações. Às vezes estão entrando os vícios demais, fragilizando as relações. Vamos pensar também na noite do Natal sobre a dignidade e a importância da família. São os grandes ensinamentos que refletimos, meditamos, queremos que Jesus que nasce entre nós nos ajude a abrir mais o coração para essas realidades. Que as bênçãos do Natal aqui buscadas sejam edificantes na vida de cada um
Vamos sair daqui hoje, como mencionamos, como verdadeiros mensageiros do Natal aqui celebrado. Assim seja.